Parágrafo 2. A Igreja, povo de Deus, corpo de Cristo, templo do Espírito Santo. Primeiro, a Igreja, povo de Deus. Em todos os tempos e em todas as nações, foi agradável a Deus aquele que o teme e pratica a justiça. No entanto, aprove a Deus salvar e santificar os homens, não individualmente, excluída qualquer ligação entre eles, mas constituindo-os em povo, que o conhecesse na verdade e o servisse na santidade. Foi por isso que escolheu Israel, para ser o seu povo, estabeleceu com ele uma aliança e instruiu-o progressivamente, manifestando-se a si mesmo e os desígnios da sua vontade na história desse povo, e santificando-o para si. Mas tudo isso aconteceu como preparação da aliança nova e perfeita que seria concluída em Cristo. Esta nova aliança instituiu a Cristo no seu sangue, chamando um povo proveniente de judeus e pagãos a juntar-se na unidade, não segundo a carne, mas no Espírito. As características do povo de Deus. O povo de Deus possui características que o distinguem nitidamente de todos os agrupamentos religiosos, étnicos, políticos ou culturais da história. É o povo de Deus. Deus não é propriedade de nenhum povo, mas adquiriu para si um povo, constituído por aqueles que outrora não eram um povo, raça eleita, sacerdócio real, nação santa. 1 Pedro 2:9. Vem-se a ser membro deste povo, não pelo nascimento físico, mas pelo nascimento do alto, da água e do Espírito. João 3:3-5. Isto é, pela fé em Cristo e pelo batismo. Este povo tem por cabeça Jesus Cristo, o ungido, o Messias, porque a mesma unção, o Espírito Santo, flui da cabeça por todo o corpo. Este é o povo messiânico. A condição deste povo é a dignidade da liberdade dos filhos de Deus. Nos seus corações, como num templo, reside o Espírito Santo. A sua lei é o mandamento novo, de amar como o próprio Cristo nos amou. É a lei nova, do Espírito Santo. A sua missão é ser o sal da terra e a luz do mundo. Constitui para todo o gênero humano o mais forte germe de unidade, esperança e salvação. O seu destino, finalmente, é o reino de Deus, o qual, começado na terra pelo próprio Deus, se deve dilatar cada vez mais, até ser também por ele consumado no fim dos séculos. Um povo sacerdotal, profético e real. Jesus Cristo é aquele que o Pai ungiu com o Espírito Santo e constituiu sacerdote, profeta e rei. Todo o povo de Deus participa destas três funções de Cristo, com as responsabilidades de missão e de serviço que delas resultam. Ao entrar no povo de Deus pela fé e pelo batismo, participa-se na vocação única deste povo. Na sua vocação sacerdotal, Cristo Senhor, sumo sacerdote escolhido de entre os homens, fez do povo novo um reino de sacerdotes para o seu Deus e Pai. Na verdade, pela regeneração e pela unção do Espírito Santo, os batizados são consagrados para serem uma casa espiritual, um sacerdócio santo. O povo santo de Deus participa também da função profética de Cristo, sobretudo pelo sentido sobrenatural da fé, que é o de todo o povo, leigos e hierarquia,
quando adere indefectivelmente à fé transmitida aos santos de uma vez por todas, aprofunda o conhecimento da mesma e se torna testemunha de Cristo no meio deste mundo. Finalmente, o povo de Deus participa na função real de Cristo. Cristo exerce a sua realeza, atraindo a si todos os homens pela sua morte e ressurreição. Cristo, Rei e Senhor do universo, fez-se o servo de todos, pois não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida como resgate pela multidão. Mateus 20, 28. Para o cristão, reinar é servi-lo, em especial nos pobres e nos que sofrem, nos quais a Igreja reconhece a imagem do seu fundador, pobre e sofredor. O povo de Deus realiza a sua dignidade real na medida em que viver de acordo com esta vocação de servir com Cristo. De todos os regenerados em Cristo, o sinal da cruz faz reis. A unção do Espírito Santo consagra sacerdotes, para que, independentemente do serviço particular do nosso ministério, todos os cristãos espirituais no uso da razão se reconheçam membros desta estirpe real e participantes da função sacerdotal. De fato, que há de tão real para uma alma como governar o seu corpo na submissão a Deus? E que há de tão sacerdotal como oferecer ao Senhor uma consciência pura, imolando no altar do seu coração as vítimas sem manchas da piedade,